Aviso, esse mini comentário que vocês vão assistir até agora são baseados em fatos reais. Você ganha um presente. Um objeto que parece simples, mas muito especial. Mas aí ele começa a aparecer em diferentes partes da casa e até mesmo nos seus sonhos. Junto desses episódios, mensagens e marcas bizarras no corpo. O que você não sabe é que a verdadeira história da boneca Annabelle é repleta de sangue e acidentes sem solução, com um demônio maligno esperando a hora certa para se apossar de um humano. Hoje é Sexta do Medo. E aqui é o Bira. Você sabe. Por mais que os relatos que eu vou contar sejam muito antigos, foi a partir de 2013 que eles ganharam uma repercussão mundial. Por causa do filme Invocação do Mal. Só de falar esse nome eu já sinto um arrepio na espinha. A tal da Annabelle foi a personagem principal de um dos casos mais bizarros do casal Ed e Lorraine Warren. Os investigadores de fenômenos paranormais que percorreram os Estados Unidos solucionando casos que a ciência não conseguia explicar. Para a gente falar de Annabelle, primeiro vamos voltar para o ano de 1968. Existem algumas divergências nessa história, mas todas convergem para o mesmo ponto. Uma mãe comprou uma boneca de pano chamada Raggedy Ann para sua filha, Donna. A boneca era um pouco simples, com cabelos vermelhos, um grande sorriso e um nariz no formato de um triângulo. Algumas versões dizem que Donna tinha 20 anos e era estudante de enfermagem. Outras que dizem que ela tinha 28 e já trabalhava na área. Poderia ter sido um presente de Natal ou mesmo um presente de aniversário, mas o fato é que o presente continha um mal que ninguém poderia ter previsto. Donna morava com uma colega, Angie, em um apartamento no estado de Connecticut e só percebeu que havia alguma coisa muito estranha quando a boneca começou a aparecer em diversos lugares da casa, em diferentes posições. Certa vez, Donna saiu para trabalhar e deixou a boneca no sofá. Só que, quando ela voltou, a boneca não estava mais lá, mas sim em cima da cama de um dos quartos. O maior problema disso, o quarto estava trancado. Além dessa estranha movimentação, Donna e a colega também encontraram diversos bilhetes com os dizeres: "Me ajude, me ajude", escritos pela casa. Todos em um tipo de papel que elas não tinham. Outro evento marcante levou Donna e Andy a buscarem a ajuda de um médium. Um dia, ao voltarem do trabalho,
elas encontraram a boneca com gotas de sangue, tanto no peito quanto nas mãos. Uma médium foi até o apartamento das duas e, aparentemente, descobriu o problema durante uma sessão espírita. A tal da boneca estava possuída pelo espírito de uma criança que se chamava Annabelle Higgins. Uma criança supostamente de 6 anos, que foi encontrada morta bem no local onde o prédio das duas havia sido construído. Ao que parece, a médium descobriu que o espírito de Annabelle não era maligno e que a única coisa que ela queria era ser amada. O que se sabe é que Donna e Andy permitiram que o espírito ficasse na boneca e morasse com elas no apartamento. Uma escolha que eu jamais recomendaria. Elas perceberam que o espírito não era tão benevolente quanto dizia ser, quando o namorado de Andy passou por uma experiência traumática. Ele estava dormindo no sofá, quando acordou assustado por causa de um pesadelo e viu que, bem perto dele, estava Annabelle. Como num piscar de olhos, a boneca subiu no sujeito e tentou estrangulá-lo. Assustado, ele jogou o brinquedo para longe e foi contar para Andy o que havia acontecido. Mas foi aí que as coisas pioraram. Quando ele contava para a namorada esse episódio sobrenatural, os dois escutaram barulhos estranhos vindo do quarto de Donna, como se muitas pessoas estivessem conversando lá dentro. Só que, claro, ao investigarem, a única coisa que estava no quarto era a Annabelle. Naquele momento, o brinquedo estava deitado de barriga para baixo na cama, longe do sujeito. E ainda assim, ele sentiu uma grande dor no peito. Quando deu uma olhada, viu sangue escorrendo de marcas, que pareciam ter sido feitas por garras, formando o que muitos interpretam como a marca da besta. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando o machucado simplesmente desapareceu, alguns dias depois. Donna e Angel ficaram aterrorizadas com tudo aquilo e resolveram chamar outras pessoas para ajudar. 2 padres foram até o apartamento antes do casal Warren e nenhum deles conseguiu resolver o problema. Ed e Lorraine acreditavam que o que habitava a boneca era um espírito maligno que se passava por uma garotinha para enganar as pessoas e que o seu único objetivo era se apossar de um corpo humano. E era bem provável que fosse o de Donna. O casal Warren chamou um tal de Padre Cook para fazer um exorcismo, tanto na casa quanto em Annabelle, antes da boneca ser levada para uma espécie de museu, onde estavam os objetos paranormais que os dois já haviam encontrado. Mas isso só se eles tivessem certeza de que a boneca não estava mais possuída. Pois se ela ainda estivesse, Ed e Lorraine sabiam que seria muito perigoso. E realmente foi. Bastou eles colocarem Annabelle no carro que coisas paranormais começaram a acontecer. Durante a viagem, as luzes do carro ficaram piscando e eles quase bateram porque os freios falharam várias e várias vezes.
Em uma tentativa de acalmar o demônio, Ed jogou água benta no brinquedo. E os problemas no freio desapareceram, quase que imediatamente. Ao chegar em casa, os Warren perceberam que a mania de passear pelos cômodos não havia desaparecido de Annabelle. A boneca foi vista não apenas em vários lugares da casa, como também foi flagrada levitando pela propriedade. Ed e Lorraine teriam chamado um padre para exorcizar a boneca mais uma vez. Só que ele disse que não havia nenhum problema com a Annabelle, que ela era apenas uma boneca comum. No mesmo dia, enquanto dirigia de volta, o padre se envolveu num sério acidente, quase fatal. E sua última visão teria sido a de Annabelle no banco de trás. Para os Warren, estava na cara que era preciso trancar a boneca e, de alguma forma, ao menos para diminuir os atos sobrenaturais, Ed e Lorraine construíram uma caixa de vidro e madeira, onde a boneca está presa até os dias de hoje. Na parte de baixo da prisão, há uma frase bem direta para os curiosos e zombadores. Atenção! Definitivamente, não abra. A boneca mesmo não se mexeu desde então. Mas acredita-se que o espírito maligno que estava nela ainda consegue afetar o mundo material. Uma história fala que um jovem casal visitou o museu dos Warren certa vez. E ao chegarem perto de Annabelle, o sujeito zombou da boneca e disse que não acreditava em nada do que contavam. Não muito tempo depois, o rapaz morreu em um acidente de moto e a moça sobreviveu. A última lembrança dela era rir da boneca ao lado do namorado. Para garantir que eventos malignos como esse aconteçam cada vez menos, um padre visita constantemente o museu para abençoar a urna onde Annabelle está. E recentemente surgiram algumas notícias na internet dizendo que ela teria fugido do museu oculto. Já imaginou? Annabelle solta? Para onde ela iria? Para sua casa? Quem sabe? Só que você está com sorte, pois não passou de uma brincadeira feita pela Warner Bros., envolvendo o isolamento social. Annabelle continua presa em sua caixa. Mas a pegadinha levantou uma questão muito importante. O mundo está preparado para ver a boneca livre por aí? Será? Cuidado! Olá pessoal, como os vídeos da franquia Halloween fazem sucesso por aqui, nesse vídeo da Horror 404 vamos dar continuidade e explorar a cronologia da história do assassino Michael Myers nos filmes da timeline original da franquia. Bom, a minha ideia original era falar sobre Halloween 20 anos depois, porque é um dos meus filmes preferidos da franquia.
Mas para fazer sentido, é preciso antes falar da cronologia original, que corresponde ao primeiro filme, o segundo, o quarto, o quinto e o sexto. Porém, para esse vídeo não ficar muito cansativo, vamos dividir a cronologia original em duas partes, no que nesta estarei explorando a história do primeiro e do segundo filme, lançados em 1978 e 1981. Eu até falei do primeiro filme no vídeo que fizemos focado na cronologia atual, que inclusive deve estar aparecendo no card. Mas para não confundir nossa cabeça, vamos repassar rapidamente pelos eventos do original de novo. O primeiro Halloween começa em 1963, na cidade de Haddonfield, Illinois, quando o pequeno Michael Myers, de 6 anos, atravessou a rua fantasiado de palhaço no Dia das Bruxas e ficou espreitando a irmã e o namorado subirem para se divertir. Michael então se armou com uma faca na cozinha, e depois que o rapaz se dispersou, ele foi ao quarto da sua irmã mais velha Judith e a esfaqueou friamente. Em seguida, o Michael saiu de casa no mesmo instante que seus pais chegaram e se depararam com aquela cena terrível. Nos anos seguintes, o Michael foi mantido em um sanatório em Smith's Grove. Nesse período ele permaneceu em estado catatônico e nunca mais disse uma única palavra. No entanto, muitas mortes misteriosas envolvendo alguns pacientes e funcionários ocorreram no local nesse período, como é mostrado nos quadrinhos da franquia. E foi a partir daí que o Dr. Loomis, médico responsável pelo Michael Myers, ficou ciente do quão terrível ele era e passou a defender a ideia de que ele devia ser levado a uma prisão, especialmente quando ele matou a doutora Jennifer Hill. Em 1978, o Michael provocou um acidente no sanatório. O Dr. Loomis e a enfermeira Meryl foram buscá-lo para que fosse transferido a uma instalação mais segura, e ele aproveitou a chance para roubar o carro e fugir. Depois dali, ele se dirigiu à sua cidade natal, mas fez uma parada na estrada abordando o motorista de um caminhão e o assassinou para roubar sua roupa. Michael foi para casa e, coincidentemente, a jovem Laurie Strode passou na residência para deixar uma chave para seu pai, que era corretor de imóveis, e foi a partir daí que o Michael começou a lhe seguir. O filme de 78 não explica o porquê desse interesse do Michael pela jovem, mas daqui a pouco vamos entender o motivo quando entrarmos no segundo filme. Bom, ao longo de todo aquele dia, o Michael ficou à espreita da Laurel, atrás da melhor chance de lhe matar, enquanto o Dr. Loomis procurou o xerife da cidade para que ele ajudasse nas buscas pelo psicopata. Na noite de Halloween daquele ano, Laurel ficou de babá do pequeno Tommy, e o Michael continuou a lhe seguir, mas primeiro decidiu eliminar os amigos dela na casa vizinha de onde ela estava. Primeiro, ele matou a Anne, lhe estrangulando em um veículo. Depois disso, ele esperou Linda e o seu namorado Bob chegarem na residência. Então o Michael assassinou o Bob na cozinha e foi ao quarto, onde matou Linda com o cabo do telefone, enquanto ela falava com a Laurel. Isso deixou a jovem preocupada, fazendo com que fosse à casa vizinha para saber se os amigos estavam bem, mas encontrou apenas corpos espalhados pelo local. E o Michael Myers surgiu das sombras para lhe esfaquear. Laurel acabou caindo e Michael se apressou em lhe seguir. No entanto, ele teve alguns problemas enquanto a perseguia pela casa de Tommy, pois a Laurel foi capaz de lhe esfaquear enquanto estava escondido num armário. Só que mesmo assim ele se ergueu de uma forma anormal e quase a estrangulou. Porém, Loomis apareceu e lhe deu exatos 6 tiros, fazendo com que ele caísse do telhado, enquanto a Laurel ficava no chão em choque com medo do psicopata. No entanto, assim que o Loomis foi verificar o cadáver do assassino, o Michael já tinha desaparecido dali surpreendentemente. Bom, e Halloween 2 se inicia exatamente deste mesmo ponto, quando o Michael levou os tiros, mas se ergueu fugindo por um beco. Loomis então retornou a sair da casa escutando os cachorros latindo e pediu a um vizinho que chamasse a polícia, pois o Michael estava nas proximidades, e depois correu à procura do serial killer. Logo Michael viu Loomis conversando com o xerife e se escondeu no escuro. Depois se afastou dali e invadiu a casa de uma senhora pegando uma faca, enquanto ela via a notícia dos assassinatos na TV. Em seguida, o Michael saiu pelos becos da cidade e viu uma adolescente chamada Alice no telefone. A jovem logo foi informada dos assassinatos, porém o Michael invadiu a sua residência na surdina e depois lhe matou. Enquanto isso, as notícias dos crimes se espalharam pela cidade, e a Laurel foi levada a um hospital local, onde lhe deram uma anestesia violenta que a colocou para dormir. Surpreendentemente, havia poucas pessoas no hospital naquela noite. A madrugada entrou e Loomis continuou em busca do paradeiro do serial killer, mas acabou confundindo o jovem Bennett com o assassino e ele foi atropelado por uma viatura que explodiu. Por conta disso, o corpo do jovem ficou carbonizado e não foi possível saber se aquele morto era o Michael. Por isso, Loomis insistiu que continuassem as buscas, enquanto foi ao encontro do legista, para saber se aquele morto era realmente o psicopata ou não. Enquanto isso, o maníaco ouviu no rádio qual era a localização atual da Laurel, por isso seguiu até o hospital. Ao chegar no local, o Michael provocaria um verdadeiro banho de sangue, mas antes ele entrou no hospital na surdina e cortou a linha telefônica. Dessa forma, o segurança saiu para examinar os fios, no momento em que o Michael lhe assassinou com marteladas na cabeça. Em seguida, um paramédico e a enfermeira foram para a sala de fisioterapia se divertir na banheira. O Michael surgiu ali aumentando a temperatura da água, por isso o paramédico saiu para checar o regulador, então o assassino lhe estrangulou sem que a enfermeira notasse. Depois, o Michael se aproximou da jovem facilmente, e essa é uma cena até engraçada porque a enfermeira
enfermeira fica acariciando a mão dele achando que é o colega, mas logo se dá conta do perigo e o Michael mergulha sua cabeça na água quente até lhe matar. Paralelamente, Lawyer estava numa sala repousando, e Jimmy, que parecia gostar dela, lhe disse que o cara que tinha lhe atacado era o Michael Myers, o que lhe deixou surpresa se questionando por que ele estava lhe seguindo. E é aí que a resposta vem, pois assim que o Jimmy deixou o local, a Laura caiu no sono, momento em que recordou que foi visitar o irmão no sanatório quando era pequena, com seus pais adotivos. Ou seja, ela é a irmã mais nova da Judith e do Michael Myers, por isso ele começou a lhe perseguir quando escapou, a fim de terminar o que começou quando tinha 6 anos. Mas voltando ao filme, assim que o Dr. Loomis chegou na sala do legista, o dentista examinou o cadáver carbonizado e eles assumiram que não era o Michael, por isso o agente responsável mandou que continuassem as buscas. Logo em seguida, eles foram informados que a escola foi arrombada e seguiram para lá, onde encontraram um desenho feito pelo psicopata se referindo à irmã e depois notaram essa palavra aí escrita com sangue na lousa. Nesse instante, a enfermeira Meryl chegou no local à procura de Loomis, informando que o Dr. Rogers lhe mandou abandonar o caso de Michael. Dessa forma, ele é escoltado até um carro que parte da cidade, porém ele descobre por Marion que Laurel é a irmã mais nova do assassino, por isso ele apontou sua arma ao oficial, mandando que lhe levasse ao hospital onde a jovem está. Enquanto isso, lá no hospital, uma enfermeira foi à procura do doutor, apenas para lhe encontrar morto com uma seringa enfiada na testa, e logo em seguida o Michael surgiu por trás dela e fez a mesma coisa em seu corpo. Depois disso, Jimmy encontrou o cadáver da enfermeira-chefe e ficou assustado, porém escorregou no sangue da mulher antes de sair, ficando gravemente ferido e inconsciente. Enquanto isso, o Michael enfim chegou na sala onde a Laurel estava para lhe matar com um bisturi, mas ela já tinha pegado o beco, pois conseguiu pressentir a ameaça. A última das enfermeiras então notou que havia algo errado por não ter um pé de gente no hospital e saiu para a delegacia, porém o carro não ligou. Por isso ela saiu do veículo e viu que alguém tinha furado os pneus. Mas ao invés de fugir, ela voltou ao hospital e encontrou a Laurel. Porém o Michael surgiu por trás da mulher e lhe matou, erguendo seu corpo com apenas uma mão. Mesmo fraca, Laurel fugiu dali por uma escada e alcançou a despensa, mas denunciou sua localização ao ver o cadáver do segurança. Assim, o Michael a encontrou, mas ela conseguiu escapar por uma janela e pegar um elevador. Depois chegou no estacionamento e se escondeu num carro escutando alguém se aproximar. Para a surpresa da jovem, quem chega no veículo é Jimmy bastante ferido. Ele até tentou ligar o carro, mas desmaiou apertando a buzina e Laurel se apressou em afastar o seu corpo do volante. Sabendo que não dava para ficar mais ali, ela saiu do veículo. O carro de Loomis chegou nesse mesmo instante e eles adentraram o hospital, enquanto Laurel se aproximava deles. Nesse instante, o Michael ressurgiu no estacionamento. A jovem correu até a porta e Loomis deixou ela entrar. Então o assassino chegou em seguida e atravessou o vidro pleníssimo. Loomis então deu alguns tiros até o Michael cair. Michael saiu para chamar reforços e o doutor aproveitou para se desculpar com a jovem por tê-la abandonado. No entanto, o Michael se ergueu matando um policial nos instantes seguintes, por isso Loomis e Laurel correram até uma sala de cirurgia. Antes que o Michael chegasse, o Loomis deu uma arma à mulher. O psicopata arrombou a porta e o doutor tentou atirar, apenas para notar que estava sem balas e o assassino facilmente o esfaqueou. Então o Michael se aproximou de Laurel, que lhe deu 2 tiros no rosto fazendo seu sangue escorrer pela máscara. Isso deixou o serial killer impossibilitado de enxergar. Então Loomis e a jovem começaram a trabalhar juntos, liberando gás pelo espaço para lhe confundir. Até que a jovem saiu pelo corredor e Loomis acendeu seu isqueiro, causando uma baita explosão que deixou o assassino em chamas. Ao amanhecer, os oficiais são vistos contabilizando 10 mortos. Laurel aparece numa cadeira de rodas e vários repórteres lhe seguem até uma ambulância. Enquanto ao Michael, bom, apenas o vemos em chamas no final, mas ele reaparece ainda vivo nos outros filmes. Mas como eu disse, vou entrar na continuidade dos eventos em um vídeo futuro aqui. E bom pessoal, esse foi mais um vídeo aqui no canal. Gostaram da história do Michael Myers até aqui na timeline original? Não esqueça de curtir e de se inscrever no canal, pois isso ajuda demais nosso trabalho por aqui. A gente se vê no próximo vídeo e até! De vilão do universo, Invocação do Mal, e por que diabos ele aparece vestido de freira? Fica comigo até o final que eu vou te contar como Hollywood transformou um demônio de 300 anos num dos maiores ícones do medo. Antes de falar de grimórios e lendas, bora lembrar onde a maioria de nós conheceu Valak, nas telas do cinema. Foi em Invocação do Mal 2, lá em 2016, que ele explodiu em fama. O filme mostra o caso Enfield, na Inglaterra, onde a família Hodgson sofre com poltergeists. Enquanto Ed e Lorraine Warren tentam resolver a parada, Lorraine começa a ter visões horríveis de uma freira demoníaca. Valak vai crescendo no filme como uma sombra. No final, descobrimos que o velho fantasma Bill Wilkins era só um peão no jogo do demônio.
Valak estava por trás de tudo, manipulando os acontecimentos e brincando com a fé da Lorraine. É aqui que fica claro. Não é só um fantasma qualquer. É pura inteligência demoníaca. Depois veio A Freira em 2018. Dessa vez, a história se passa bem antes dos eventos dos Warren. A trama mostra um convento isolado na Romênia, onde Valak tenta atravessar definitivamente para o nosso mundo. Durante a Segunda Guerra Mundial, bombardeios abriram uma fenda no chão do convento, e dali começou a vazar puro mal. É lá que a irmã Irene e o padre Burke descobrem Valak, vestido de freira, espalhando medo e zombando da fé das religiosas. E é nesse filme que vemos Valak possuir Maurice, o Frenchie. No final, Frenchie aparece possuído, ligando diretamente os acontecimentos de A Freira com Invocação do Mal 2, uma jogada de mestre do universo cinematográfico. Em A Freira 2, lançado recentemente, Valak volta com tudo. Agora está atrás do Olho de Santa Luzia, um artefato sagrado que pode turbinar seus poderes. E de novo, lá estão Irene e Frenchie tentando impedir que o mal vença. Nos filmes, Valak não é só um monstro. É um vilão inteligente, frio e estratégico. O terror que ele provoca não é só físico, é psicológico. E é isso que o torna tão assustador. Mas será que Valak já era esse demônio cruel antes de Hollywood botar um hábito nele? Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, esse mini comentário que a gente fizemos aqui no Trabalho de Português. Então, muito obrigado e esse foi o nosso mini comentário de terror. Obrigado e tchau.